Vamos ler a palavra de Deus para a gente aprender mais da verdade. Verdade é essa que precisamos conhecer para estar nela. A verdade revelada para nós por Jesus Cristo, pela verdade do Evangelho, que Ele veio comunicando ao mundo as boas novas de salvação, a esperança para a humanidade, o Evangelho de Cristo. Eu convido vocês agora para a gente ler um texto da palavra de Deus, para a gente ter o conhecimento dessa verdade, ter o nosso entendimento iluminado para aquilo que o Evangelho nos informa, revela e mostra. Então eu queria ler com vocês, abra a tua Bíblia, por favor, não fique restrito à sua situação de formalidade religiosa. Pense, use o senso crítico, questione. Você precisa buscar o entendimento das coisas de Deus. Você precisa despertar para ter o esclarecimento de Cristo. Desperta tu que dormes. Cristo quer te esclarecer. E nessa hora, recebe o esclarecimento de Deus na tua vida. Vamos ler a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Colossenses, carta de Paulo à igreja que estava em Colosso. Igreja, pessoas, cristão convertido a Cristo, que estava nessa cidade de Colosso. Paulo começa a instruir, orientar, ensinar os irmãos a vida mantendo-se na fé. E Paulo, nessa igreja aqui, quando ele escreve essa carta, ele vai glorificar a Deus pela fé dos colossenses que receberam o Evangelho. Vamos ler. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que vocês têm para com todos os santos. Versículo 5. Atenção que eu quero que você agora dê a esse versículo. O que Paulo vai expressar, vai dizer aqui. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Observe o que a gente vai aprender aqui. Paulo vai glorificar a Deus pela fé dos colossenses que receberam a palavra, o Evangelho. E Paulo vai dizer a dedicação de vocês, o amor de vocês uns com os outros, a fé de vocês é pela esperança que foi anunciada a vocês, pela verdade do Evangelho. Os irmãos se dedicaram, creram, se entregaram, perseveraram pela fé na esperança. A esperança que o Evangelho revela. Está dando para você alcançar o que Deus está falando contigo? O que Deus quer que tu compreenda? O que Deus quer que tu entenda? Deus não quer mistério contigo, não. Esse negócio de mistério não é de Deus, não. Deus, Ele quer um povo lúcido, sóbrio, consciente, adulto, maduro, não sendo menino, inteligente, vivendo uma vida com Ele com entendimento e vigiando, julgando tudo que se diz que é Ele, para ver se é Ele mesmo. É esse o povo que Deus quer que siga Ele. Deus não quer menino. Deus nos manda crescer. Deus nos manda crescer. Não é na estatura física, é no conhecimento dEle, é na graça dEle.
os favores, o coração cada dia mais quebrantado, entendendo toda a nossa necessidade de Deus, o que Ele fez por nós. É isso que eu quero comunicar a você nesse momento, chamar a sua atenção. Que você entenda o que Deus Ele quer que a humanidade veja, conheça e creia pela mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é onde Deus vai dar a você o conhecimento. É onde Deus vai dar a você a esperança. É por onde você vai ter a graça de Deus para a salvação. É pela mensagem do Evangelho. Então, meus amados irmãos, Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus pela fé de vocês, escrevendo aqui aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Paulo vai bem dizer, glorificar a Deus pela fé dos colossenses, que receberam a promessa, a esperança que o Evangelho mostra. Eles creram no Evangelho. Para alcançar essa esperança, Paulo vai dizer que está guardada para vocês, não é aqui, é no céu. E Paulo vai glorificar a Deus pela dedicação dos irmãos, pela prudência dos irmãos, não em viver uma vida de sacrifício religioso dentro de igreja, na formalidade de atividade religiosa, mas Paulo vai glorificar a Deus pela vida dos irmãos, por ele ser prudente em estar mantendo a fé na esperança do Evangelho, vivendo o amor um com o outro verdadeiro, não o amor fingido de palavra, o amor de vida religiosa, de momento de culto, o amor de conveniência, mas o amor em Cristo verdadeiramente, um para com o outro, querendo o bem do outro, se preocupando com o outro, a não se desviar de Cristo, não de igreja. A minha preocupação com os irmãos que estão na fé é que eles permaneçam na fé. O meu amor, o meu zelo pelos irmãos, por vocês que ouvem essa mensagem, que recebem o ensino, o meu objetivo é esse, é o amor, é a preocupação, é o propósito de ver os irmãos se mantendo firme, não se desviando, não se conduzindo por ensinos errados que vai tirar você da fé, da esperança, da promessa. Esse é o cuidado do pregador. Ele prega com esse choro na alma. Ele prega com esse propósito. O pregador prega a palavra no objetivo de ver os que estão desviados voltar, os que estão cegos enxergar, os que estão apostatando da fé voltar e ser prudente. O pregador do Evangelho não está preocupado com igreja cheia, com dízimo, com oferta, com movimento para atrair o povo, com o povo venerando e glorificando ele, com o povo aplaudindo ele. O verdadeiro pregador do Evangelho, quando ele prega a palavra, é com o objetivo de levar à luz o esclarecimento, corrigir, instruir, repreender, ensinar, para que o irmão não se perca da direção de Deus, para que o irmão esteja firme e firmado, não é dentro de igreja, mas é em Cristo, no Evangelho, pelo conhecimento. E Paulo vai se alegrar aqui. Paulo vai se alegrar com os irmãos na igreja de Colosso, porque os irmãos estavam prudentes na fé, estavam perseverando na fé, viviam o amor um com o outro, viviam perseverando pela esperança que o Evangelho nos mostra, que está não aqui na terra, no céu, guardada para nós. Paulo vai dizer: vocês vivem assim porque vocês creram no Evangelho, vocês creram nesse Evangelho da salvação, e vocês alcançaram essa promessa, estão nessa esperança. É por isso que vocês estão prudentes, perseverando, vivendo essa fé, porque vocês têm essa esperança no coração dada pelo Espírito Santo. Quando vocês creram em Jesus, foram alcançados com a graça de Deus para viver se alegrando nas coisas do alto, aguardando a promessa da vinda de Jesus, diante da tribulação, tendo paciência,
perseverando diante de qualquer circunstância em oração e se alegrando na esperança. É isso que o Evangelho proporciona para o homem caído, perdido. É a alegria do alto, das coisas do alto. Para o homem priorizar a sua vida pela fé e a esperança das coisas do alto. O Evangelho de Cristo não proporciona alegria terrena. Ao contrário, nós temos que se alegrar no Senhor, porque na terra é aflição, é tristeza, é choro, é angústia, é dificuldade neste mundo. Por isso que Jesus disse, em mim vocês têm paz. No mundo tereis aflições. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos que estava na igreja em Roma, não na igreja católica de Roma, mas os irmãos, os cristãos que creram em Jesus, que estavam em Roma. Paulo vai dizer aos Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, irmão. Tenham paciência na tribulação, perseverem em oração, porque a mensagem do Evangelho não é para confortar você na necessidade deste mundo. A mensagem do Evangelho é para confortar e suprir e trazer solução para o maior problema do homem, que é a questão de salvação, de vida eterna, proteção, quando o homem deste mundo sair para a eternidade. A esperança do Evangelho é de uma vida em abundância, não aqui na terra, lá no céu. A esperança do Evangelho é de uma vida perfeita, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem maldição, sem envelhecimento, sem doença, sem enfermidade. Uma vida de glória, de vitória, sem nenhuma maledicência, sem nenhuma maldição. Não aqui, lá no céu. Aqui vamos sofrer maldições, vamos sofrer dificuldade, vamos chorar, vamos morrer, vamos sofrer enfermidade, vamos sofrer doença, vamos envelhecer. Aqui nesta vida, tudo dentro desse curso natural nós vamos sofrer. Mas a nossa fé e esperança não é para esta vida, é para a vida futura. Como Paulo vai dizer aos Efésios, aos Filipenses. Leia os textos que eu estou citando para aplicar o ensino na instrução para te corrigir, te orientar daquilo que a palavra revela. Leia os textos. Paulo vai dizer, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando Ele vier, transformará o nosso corpo abatido, esse corpo corrupto, mortal, que vai perecer. Ele vai transformar num corpo glorioso. Por quê? Porque o homem, o ser real, ele só é perfeito no corpo. Sem corpo é um espírito sem forma. E nós, para viver no mundo matéria, temos que ter o corpo matéria. Para viver no mundo espiritual, temos que ter um corpo espiritual. E é esse corpo espiritual que Cristo nos garante pela sua morte, a promessa da ressurreição do corpo daqueles que saíram do corpo. Vão receber o corpo glorificado. E a promessa da transformação do corpo para aqueles que, quando Jesus voltar, estiverem ainda vivos nessa ocasião, vão ser transformados para receber um corpo glorioso, para viver com Ele não na terra, lá no céu, que é a promessa. A terra é temporal. A promessa que Deus nos fez é da vida eterna. E esta vida eterna com Cristo, não na terra, lá no céu. A promessa que Ele fez, João 14:1 ao 3. Eu vou, mas voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Essa é a promessa central que nós, igreja, temos que priorizar diante de qualquer luta, dificuldade, doença, perda, choro, problema nesta vida. Se alegra nessa promessa de uma vida em abundância quando Jesus vier para nos levar. Essa é a esperança que o Evangelho nos dá. Esse é o chamado que o Evangelho nos convida para receber essas promessas e estar nessa esperança. E Paulo vai glorificar a Deus pela vida dos colossenses. Que Evangelho você está recebendo? Qual é a esperança no teu interior?
Qual é a certeza e a convicção de uma eternidade depois que sair deste mundo aqui? Você tem a alegria da salvação na tua alma? Você fala de salvação convicto dessa salvação? Você fala da vida eterna com a alegria e a certeza dessa vida eterna? Esse evangelho que tu estás vivendo e sendo instruído é o evangelho de Cristo, que te dá a certeza, a convicção, a segurança, que não deixa você entrar em dúvida, confusão e incerteza, que não leva você a buscar meios para Deus operar na tua vida. Esse evangelho que tu está vivendo, será que é o de Cristo? Que te dá a certeza e a convicção da paz, da comunhão e da esperança da vida com Deus, aonde tu tem paz na alma, não precisa estar ansioso, fadigado, com fardos de jugo e servidão, indo ali, aqui, acolá, fazendo isso, aquilo, outro, para ser salvo, para ter Deus, para encontrar Deus. Esse evangelho que tu estás sendo instruído e devotando, consagrando tua vida na direção dele, é o de Cristo? Será que você realmente está vivendo uma vida perseverando de fé em Deus, pela esperança que o evangelho mostra? Ou tua vida de sacrifício, de devoção, fazendo culto, pacto, voto, campanha, é para ganhar bênção, vitória, prosperidade, as coisas que tu queres de Deus que dê neste mundo? Será que tua mente está voltada para a promessa? Tu estás com alegria nas coisas do alto? Tu consegue contemplar a vitória que Cristo nos garantiu? Consegue não. Tem muitos que não conseguem não. Porque se conseguisse contemplar o que o evangelho ensina, da vitória que Cristo nos concedeu, esse povo não estava aí dentro de sacrifício religioso atrás de vitória. Esse povo não estava aí atrás de penitência, viver vida religiosa para alcançar a bênção de Deus. Se esse povo tivesse a compreensão do que o evangelho revela, da vitória que Cristo já nos garantiu, das bênçãos de Deus que já somos alcançados por Cristo, pela fé nele, esse povo não estava aí nesta vida escravizada, fadigada, o povo em depressão, oprimido, vivendo sacrifício, penitência, em nome de Deus, para Deus operar, para encontrar Deus, para ter avivamento de Deus, para ter unção de Deus, para ter poder de Deus, para estar em Deus. O povo preso, escravizado nesse mundo maldito, nesse mundo maldito de Deus, que o diabo criou para o povo viver, chamado igreja religião. Onde o povo é escravizado, subjugado, a viver muitas regras e normas e está sacrificando sua vida dentro de sacrifício religioso, como se fosse a Deus. Se esse povo conhecesse o evangelho, que revela o que Cristo operou com a morte dele, tudo já foi consumado. Eu não preciso fazer nada, nem sacrifício, nem penitência para Deus me abençoar, para encontrar Deus, para estar em Deus, para ser de Deus. Se esse povo contemplasse o que está revelado pelo evangelho, daquilo que Deus fez, a obra de Deus para nos salvar pela morte de Cristo, esse povo não estava vivendo escravo, fazendo obra de igreja, como se fosse meio de salvação, como se fosse obra de Deus para ser salvo. Se esse povo contemplasse o que o evangelho revela, se esse povo estivesse iluminado com a luz de Deus, que é o evangelho, que nos liberta das trevas do diabo, que nos prende, esse povo não estava com a sua vida centralizada, escravizada em sacrifício e penitência religiosa. O evangelho nos dá esperança, nos dá segurança, nos dá direção para Deus, para que nele estejamos seguros e na promessa da eternidade. O povo precisa ouvir o evangelho. O povo precisa ter a informação da revelação do evangelho. Não essas revelações que estão nesses púlpitos dessas igrejas, por esses profetas que dizem que Deus está usando. A revelação de Deus não está lá na boca deles. A revelação de Deus está aqui. A revelação de Deus, dentro daquilo que o evangelho nos revela,
E eu tenho que pregar essa revelação. Não trazer a revelação de Deus, me fazendo o instrumento por onde Deus vai revelar. Eu sou o instrumento que Deus me usa para levar aquilo que já está revelado. Mas hoje, eles trocam os valores. Os falsos profetas, sabe o que ele faz? Usado por Satanás? Eles se denominam como o canal de Deus para trazer para o povo revelação. Aí já é uma estratégia do diabo para desviar você da revelação de Deus que está nas Escrituras, que eu sou apenas instrumento, não canal, para levar para você o que já está revelado. E se você quiser, é só você ler. Mas eles se denominam, eles se colocam como autoridade para o povo buscar por ele, não pela palavra. E aí? Não tem não. Tem não. Tem nenhum aí não? Aqui tem mais gente. Então você. Vai lá. Então vocês estão entendendo? Gente, o que vocês precisam priorizar na vida de vocês é buscar o conhecimento e o entendimento da vida com Deus. Vocês estão perdidos nessa direção. Você acha que eu creio em Jesus, estou numa igreja, já sou de Deus, estou salvo. Salvação não é por esse meio, irmãos. Salvação não é você dizer, eu estou salvo, eu creio em Jesus, eu sou da religião evangélica. Salvação é quando você conhece a verdade e é liberto de todo o engano que você vive em relação a Deus. Salvação é quando o seu entendimento é iluminado por aquilo que o Evangelho revela e mostra. Porque é pelo Evangelho que eu alcanço a graça de Deus, irmão. É pelo Evangelho que eu tenho conhecimento da porta de acesso a Deus. É pelo Evangelho que eu conheço o caminho de Deus. É pelo Evangelho que eu tenho a vida com Deus. Conheço a verdade de Deus. É pelo Evangelho que eu sou salvo, selado pelo Espírito Santo. É pelo Evangelho. Não por nenhuma igreja evangélica ou qualquer outra, irmão. Você tem a alegria da salvação na sua alma. Você está seguindo a Jesus pela esperança do Evangelho. Você está convicto e com certeza da tua salvação, onde tua alma está em paz. Não tem mais medo do inferno. Não tem mais medo da morte. Qual destino vai quando morrer? Será que você já está com a alegria do Senhor na tua alma? A convicção do destino que tu vai seguir quando deixar esse corpo, sair deste mundo? Será que você tem essa alegria por aquilo que o Evangelho mostra, com a certeza e a convicção no teu interior? Ou você está dentro de uma fantasia, de uma ficção pregada dentro das igrejas de salvação de vida com Deus? Será que você já foi transformado para uma nova criatura em Deus? Essa transformação não é por você aderir a uma igreja evangélica e estar dentro de uma igreja evangélica. Essa transformação para você ser uma nova criatura para Deus é pelo Evangelho estar dentro de você. Não é você estar dentro de nenhuma igreja evangélica ou qualquer outra. O homem só pode nascer de novo, ter um novo nascimento, ser uma nova criatura, ser livre da ira de Deus, sair do poder de Satanás, deixar as trevas e vir para a luz, para estar na promessa da salvação, pelo Evangelho. Quando o Evangelho ilumina o meu entendimento e eu passo a ser guiado para Deus pelo Evangelho, é por onde eu sou salvo. Se não for pelo Evangelho, você não pode se salvar, esteja você em qualquer igreja. Paulo vai dizer isso, escrevendo aos irmãos, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Ele vai dizer: irmãos, o Evangelho que eu vos tenho anunciado, pelo qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer neste Evangelho, como eu tenho anunciado. Se não de outra forma, vocês estão crendo em Jesus em vão.
Porque Paulo vai advertir isso aos Coríntios. Porque se você dizer que crê em Jesus, mas não tiver com entendimento, uma vida guiada por Ele, pelo Evangelho, tua fé em Jesus é vã, é reprovada por Deus. É o que eu estou dizendo. Não adianta você ser filiado a uma religião, seja qual for ela, e dizer da boca para fora, eu sou de Deus, sou salvo. Confiando na tua religião, confiando na tua vida religiosa, confiando na tua vida de formalidade, de usos e costumes, de atividade de igreja. A tua certeza e convicção de salvação está nesse alicerce, igreja? Está nesse fundamento de vida religiosa? Você está perdido. É o trabalho que eu faço, é esse, irmãos. Eu não estou aqui para agredir e nem para desfazer de ninguém. Eu estou aqui para levar a verdade, condenar a mentira e levar a luz de Deus aos que estão nas trevas. Pregar o Evangelho é esclarecer, irmão. É informar. Levar para o homem a informação de Deus. Pregar o Evangelho é anunciar ao mundo a obra de Deus. Por onde o homem é salvo. Não é chamar o homem para dentro de igreja, para viver obra de igreja. Sacrifício e penitência religioso. Pregar o Evangelho é levar para o homem o conhecimento da obra de Deus, a obra que salva, a obra redentora, a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, que substituiu o pecador, levando o pecador a encontrar a paz com Deus, porque Cristo sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele desceu ao inferno para que a gente não fosse, mas que fosse ao céu. Ele levou sobre si toda a enfermidade do pecado, para que fôssemos nós curados dessa enfermidade. Ele nos tirou da morte do pecado, recebendo a maldição do pecado. Amados, irmãos, em Cristo Jesus, amigos que sempre ouvem e assistem. Boa tarde, Ana Graça. Boa tarde, Maria. E assistem os vídeos de instruções desse irmão que fala sempre com vocês. Muitos se aborrecem comigo, porque eu exponho a verdade, não pela metade, não misturando, não falsificando, não sob o compromisso de uma igreja, um ministério, religião, na autoridade do homem. Eu prego a verdade, compromissado com o reino de Deus, sob a autoridade de Cristo, a cabeça, o Senhor, o que me enviou, meu Salvador, que me salvou. Eu prego o Evangelho pela necessidade que a multidão está tendo do conhecimento da verdade. Meus amigos e amados irmãos, quando vocês se submetem a uma vida de penitências, sacrifícios, flagelos, obras, vida devota e consagrada, centralizada, dentro de uma religião, cumprindo e sendo ordenado a guardar regras e normas, vocês estão anulando o sacrifício de Cristo. Quando vocês entendem que tudo isso é para viver com Deus, é para estar em Deus, é para Deus abençoar, vocês estão desprezando, rejeitando o sacrifício de Cristo, que foi feito para salvar a tua alma do inferno, que foi realizado para te levar a Deus. Jesus disse, está consumado. Tudo que você e eu precisa para chegar a Deus e ter a promessa da salvação, já foi feito por Jesus. Tudo que o homem não poderia fazer, Jesus fez. A obra para salvar o homem não é a tua obra, teu sacrifício, tua devoção dentro de igreja. É Cristo Jesus. O que cabe a nós para alcançar essa salvação, o que cabe a nós para alcançar essa vitória que Jesus garantiu para nós, é crer nele, irmãos. É se converter a ele.
é priorizar e perseverar a nossa vida nele, andando por ele. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus não pede a você para se filiar dentro de nenhuma instituição religiosa. Jesus não pede a você para se escravizar, centralizando tua vida em obrigação religiosa, dentro de nenhuma religião. Jesus não pede a você sacrifício religioso para ele te abençoar, para ele te curar, para ele te livrar, para ele te garantir a comunhão com Deus. Ele não pede a você ritual, sacrifício, penitência, cerimoniais. Jesus não pede a você nem a mim para viver com Deus, centralizando tua vida no sistema religioso, escravizado no legalismo dos homens, cheio de metas, regras, normas, compromissos, responsabilidade, tarefa para cumprir, porque senão não é de Deus, não tem a bênção de Deus. Quando você vive isso, quando você busca uma vida com Deus por esse caminho, nesse entendimento, você está dizendo para Deus: eu não aceito a tua obra, Deus. Eu não aceito o sacrifício do teu filho. Eu vou para uma religião. Eu vou buscar fazer o bem. Eu vou praticar boa obra para que eu seja salvo, merecedor da tua salvação. Eu não aceito a tua obra. Eu não aceito a tua graça. Eu não aceito a tua justificação. Eu vou buscar me justificar. Eu vou buscar ser merecedor pelos meus méritos da tua graça. Eu vou buscar, pelas minhas obras, alcançar a tua salvação. É isso que a humanidade está dizendo a Deus. Dentro desse caminho que a religião leva o povo a seguir, viver e praticar, como se fosse para Deus. O apóstolo Paulo, irmão, olha o que ele vai dizer aos romanos. Sobre isso que eu estou falando, Paulo vai advertir aos seus compatriotas judeus que estavam em Roma, que não aceitaram o que o Evangelho revela. Eles creram em Jesus, mas não queriam se submeter na direção que o Evangelho ensina. Eles queriam se manter guardando as regras da religião como meio de justificação da vida dele com Deus. Paulo vai dizer: irmãos, eu oro pelos meus irmãos israelitas, para que alcancem a salvação. Esse é o desejo do meu coração, porque eles são zelosos de Deus. Escuta o que Paulo vai dizer. Eles se dedicam a Deus, eles buscam a Deus, mas não com entendimento. Eles buscam a Deus pela sua própria justiça, dentro do caminho que a religião apresenta. E Paulo vai dizer: o mais triste é isso aqui. Romanos capítulo 10. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 4. Porquanto, versículo 3, aliás, olha o que Paulo vai dizer. Porque não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, pela sua vida devota nos rituais, cerimoniais, sacrifícios religiosos dentro da religião. Eles procuram justificar-se a Deus por isso. Porque ora, porque dá dízimo, porque não vive assim, porque não come, não bebe, isso nem aquilo. O reino de Deus não é questão de comida nem bebida. A vida com Deus não é porque você deixou de comer ou comeu. A vida com Deus não é porque você deixou de vestir ou veste. A vida com Deus não é porque você agora é religioso ou não é religioso. A vida com Deus não é por esse caminho. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos 10, 3. Vamos ler o 2. No 2, Paulo diz assim: porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. É o que eu digo sempre aqui, irmãos. É o que eu digo sempre aqui. Vida com Deus não é por meio de sacrifício, uma vida alucinada, alienada, sem entendimento, vivendo pela emoção, se sacrificando como se fosse para Deus. Não é assim que tu vai viver para Deus. Deus não quer.
Ninguém sem razão e sem conhecimento vivendo com ele. É preciso conhecer primeiro para chegar a ele. E Paulo vai dizer, eles não têm entendimento de Deus. Eles se dedicam a Deus. Eles se sacrificam para Deus. Eles devotam sua vida como se fosse a Deus. Mas não com entendimento. Logo não estão indo a Deus. É o que Jesus vai dizer. Adoram a Deus em vão. Porque o entendimento deles está longe de Deus. Eles estão vivendo a vida com Deus pelos preceitos dos homens, não de Deus. Porque não aceitam a verdade do Evangelho. É isso que Paulo vai dizer aqui. Dentro dessa admoestação aos Romanos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procuram estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitam à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Eles não se sujeitam ao meio que Deus colocou para o homem ser justificado. Eles querem ser justificados pelo entendimento que eles têm, vivendo ainda as ordenanças do velho pacto, da lei. Paulo disse, não é mais por aí, meus irmãos. Porque se fosse por aí, eu já estava em Deus. Eu vivia tudo da lei. Eu era zeloso da lei. Eu era irrepreensível da lei. Mas isso não me levou a Deus, meus irmãos. Eu precisei reputar tudo por perda e ter como esterco, para que eu pudesse, pelo conhecimento de Cristo, ganhar a Deus e estar na promessa. Não é por sacrifício nem penitência religiosa dentro de nenhuma religião. É pelo conhecimento de Cristo, irmãos. E esse conhecimento você só vai ter pelo Evangelho, irmãos. Eis a importância, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Você precisa conhecer o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Esse povo perdido dentro das igrejas evangélicas, o que eles praticam, vivem e entendem, mostra que eles não conhecem o Evangelho. Porque eles entendem, vivem no entendimento de que são de Deus se estiver numa igreja. Tem que adorar a Deus dentro de uma igreja. Tem que buscar a Deus dentro de uma igreja. Está sob a autoridade de Deus pela submissão cega aos seus líderes religiosos. Para Deus abençoar, tem que fazer a campanha, o pacto, o voto, subir monte, estar em culto disso, daquilo e daquilo outro. Buscar a revelação de Deus pelos profetas. Ouvir revelação, decreto, visão de Deus. Se esse povo conhecesse o Evangelho, eles não estavam dentro desse movimento anátema, dentro desse Evangelho anátema, vivendo essas heresias de perdição, que leva eles a negar o sacrifício, a obra redentora, expiatória de Cristo. Eles precisam de sacrifício. Eles acham que são judeus, estão na velha aliança. Eles ainda vivem ensinados pelos mentirosos de que eles precisam de um templo, que eles precisam de um sacerdote, que eles precisam estar vivendo, oferecendo sacrifício, levando oferta e holocausto para o templo como se fosse para Deus. Eles precisam guardar rituais e cerimoniais. Tem que ser batizado, dar o dízimo, guardar o sábado e por aí vai. Se esse povo conhecesse o Evangelho, irmão, tivesse a mente iluminada pelo Evangelho, não estavam presos nessa mentira do diabo, negando a Cristo com esse entendimento que eles estão seguindo essa direção que o sistema religioso leva para o povo viver através dos líderes desse sistema. É o que eu convido você, meu irmão. Esse é o meu trabalho, é o objetivo, é convidar você a estar atento, não a mim, não olhar para mim, não prestar atenção na minha pessoa, mas eu convido você a estar atento, a ouvir o que eu prego, o que qualquer um está pregando. Esteja mais atento a ouvir. Tenha cuidado para analisar o conteúdo do ensino, da instrução, da promessa, da esperança que esse tal pregador que diz que é homem de Deus está pregando em nome de Evangelho. Se não for a doutrina de Cristo, se não for o Evangelho da salvação, seja prudente, saia daí enquanto é tempo. Porque se você ficar, sua mente vai ser cauterizada e o teu coração vai ser endurecido.
E difícil vai ser a palavra de Deus ser aceita por você. É isso que acontece no meio desse mundo religioso, onde as pessoas estão com o coração fechado, endurecido para Deus. Mesmo eles usando a palavra, mesmo eles carregando a palavra para a sua formalidade de culto no braço, mesmo ele vivendo dizendo que está sendo ensinado pela palavra, estão perdidos da direção da palavra. E quando alguém vai corrigir, quando alguém leva a luz para iluminá-los, eles se aborrecem. Bate uma ira no coração, uma raiva, a ponto deles fechar os ouvidos, não para mim, não para quem está pregando a verdade. Eles fecham os ouvidos para a verdade, rejeitam a verdade, não aceitam a verdade, desprezam a verdade, para manter sua vida leal, fiel ao sistema religioso onde eles são devotos e praticantes. E com isso, acontece aquilo que Paulo disse, escrevendo a sua segunda carta. Vamos ver aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 10 e o versículo 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para o quê? Para o quê, irmãos? Está lendo aí? Paulo vai dizer, Deus vai permitir a operação de Satanás, o engano, o erro, para que sejam julgados quem? Os que ele não predestinou? Os que estão condenados ao inferno? Não. Vão ser condenados por esse motivo. Não porque Deus decretou e determinou de antemão. Paulo vai dizer, Deus permitirá a operação do erro para que sejam julgados e condenados os que não creram na verdade para se salvarem. Julgado e condenado porque não creram. Porque não creram. Aprendam isso. Jesus nunca pregou dizendo, só vai ser salvo quem é escolhido e predestinado. Jesus pregou dizendo, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Esse crer é no Evangelho. O Evangelho que mostra Jesus, que leva o homem ao alvo da fé que é Cristo. Jesus vai dizer, João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece porque já está condenado. Jesus nunca pregou dizendo, só vai ser salvo quem Deus escolheu. Quem foi predestinado de antemão é filho da promessa. Salvação é para quem crê e obedece. Obedecer é crer, crer é obedecer. Seguir aquilo que o Evangelho revela e me mostra, para eu seguir para ser salvo. Por isso que Jesus vai dizer, quem crê será salvo, quem não crê permanece condenado, irmão. Você tem que voltar sua mente para a palavra. Não ficar preso na direção desses homens que lê a palavra, mas não se mantém fiel à palavra. Ah não, mas o meu pastor lê a palavra, mas ele está prevaricando. Ele não persevera na doutrina de Cristo. Ele está criando outros meios, colocando outros princípios, tirando e mudando os valores que o Evangelho mostra. Eles estão falsificando a mensagem do Evangelho da salvação. Tanto é que o povo hoje não é mais ensinado, orientado a ir a Cristo. O povo hoje é ensinado e orientado a ir para as igrejas. Eles estão falsificando e desviando o povo da verdade que o Evangelho revela. Tanto é que o Evangelho mostra para o povo estar em Cristo, perseverar em Cristo, ser fiel, guardando e praticando a palavra de Cristo. O povo hoje está sendo ensinado dentro das igrejas a ser fiel às suas tarefas, compromissos e atividade de igreja. A perseverar em estar em culto de igreja, trabalho de igreja, atividade de igreja, vida de igreja. É isso que o povo prioriza na sua vida, achando que isso é estar buscando e servindo a Deus. Totalmente desviado do que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina isso, irmãos. O Evangelho não leva ninguém a buscar a Deus por essas esperanças que o povo está aí vivendo dentro de igreja, enchendo a igreja para buscar suas vitórias.
para ter suas prosperidades, para alcançar suas bênçãos, para receber de Deus suas satisfações de vida aqui neste mundo. O Evangelho não nos convida a isso, irmão. E com isso um povo com um coração duro, cego espiritualmente, mortos, pensando que estão vivos, perdidos e separados de Deus, pensando que estão salvos e vivendo para Deus. Eu acho interessante que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, o versículo 17 e o 18, Paulo vai dizer que muitos estavam desviados e separados da vida com Deus. Por qual motivo? Porque não estavam nas igrejas. Porque deixaram as igrejas. Porque passaram a ser desigrejados. Paulo vai dizer, estão separados da vida com Deus, pelo entendimento entenebrecido. A ignorância deles por não conhecer o Evangelho e a dureza do coração por resistir ao Evangelho, não aceitar o Evangelho. É isso que tem acontecido com essa multidão de pessoas dentro das igrejas evangélicas, católicas, espíritas, budistas, mormon, por aí vai. É o que tem uma pessoa que tem que andar? Qual o nome? Não sei. Aí fica difícil. Fica pra lá. Mas quinto andar, mas qual apartamento? É o que Fica. anda. Entendeu como é? Deixa eu ver aqui, vou te ajudar aqui. Você é? Tá aguardando alguma moça ganhe? Jane, né? Tudo bem. Tá, não. 501, é porque fica difícil assim sem a informação concreta, né? Não, tudo bem. Quinto andar, 501. Nada. Meus irmãos, vocês estão dando para entender o objetivo desse trabalho agora, dessa live. Estou aqui no trabalho, parei para atender aqui uma pessoa que chegou na portaria. Esse é o meu trabalho. Mas eu estou compromissado em pregar a palavra. A palavra de Deus não está presa. Ela está na minha boca para ser levada em qualquer lugar. Eu não estou preso nem restrito a nenhum ambiente. A palavra de Deus, ela não está restrita dentro de nenhuma igreja. Deus não está restrito dentro de nenhuma igreja. O Evangelho não está restrito dentro de nenhuma igreja. O Evangelho, Deus, a palavra dele está em mim, em você, em todos aqueles que creram em Jesus e têm o compromisso de levar essa palavra, porque somos chamados a reis e sacerdotes, a oratos, pregadores, anunciadores das boas novas do reino de Deus. Não se prenda, não se limite a uma igreja. Não restrinja a sua vida. Não centralize sua vida com Deus dentro de uma igreja, porque isso não é liberdade, é prisão. E Jesus veio para libertar. Então eu prego o trabalho, eu prego o Evangelho onde eu estiver. Jesus, quando disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, é no sentido de você ser o comunicador. É você que é o comunicador. É o veículo que Deus quer usar para anunciar a obra dele para o mundo que precisa crer para ser salvo. O veículo de comunicação que Deus usa para pregar o Evangelho não é um sistema religioso de nenhuma religião. Isso quem trouxe essa mentira foi o diabo, para impedir a obrigação da igreja, que somos nós. Impedir a igreja de comunicar essa verdade ao mundo. O diabo criou essa ideia de igreja. Tudo de Deus é na igreja. Você tem que estar para Deus dentro de igreja. A igreja é lugar físico, geográfico, instituição, a hierarquia eclesiástica na autoridade do homem. E tudo de Deus que você for fazer tem que ter a autorização do líder, do supremo, do cabeça dessa igreja, que não é Jesus. O cabeça dessas igrejas, instituições, não é Jesus. São os líderes, papa, padre,
pastores, por aí vai. É muito sério, irmãos. Jesus disse: o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são mais. E muitos têm se aborrecido comigo por causa disso também. Quando eu prego a verdade, eu estou condenando as obras infrutuosas das trevas. Quando eu prego a verdade do Evangelho, eu estou condenando as más obras, os ensinos, a direção, os preceitos e os valores que estão sendo pregados, que diz que é de Deus, a mensagem do inferno que dizem que é o Evangelho. Quando você, eu ou qualquer um que está em Cristo, compromissado com o reino de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, nós aborrecemos o sistema religioso, que é um instrumento de Satanás, que leva o povo a entender que é o religare de Deus. O religare de Deus, que eu preciso me conduzir para chegar a Ele, é Cristo. É Cristo. Jesus é a verdadeira religião. A palavra religião, ela quer dizer religare, num termo grego. Religare, ponte, o elo, que leva você a Deus, o acesso a Deus. E esse religare, esse meio que dá acesso a Deus, essa ponte que te liga a Deus, esse elo que te liga a Deus, não é nenhuma religião. É Jesus. É Jesus. O Evangelho ensina isso. Isso não é ensino de igreja, é do Evangelho. Olha como o povo não está vivendo pelo Evangelho. O povo lê essa palavra. O povo conhece essa palavra. O problema é que o povo não crê. Crer não é dizer eu creio. O povo não se converte à palavra. Todo mundo lê João 14,6. Lê ou não lê? O Papa, o padre, o pastor, os evangélicos, os budistas, os mormons, os espíritas, todos eles leem João 14,6. Todos eles sabem de cor o que Jesus vai dizer quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, é preciso entender que circunstância Jesus vai dizer isso. Qual a situação? Por que Jesus disse essa palavra? É preciso entender isso, irmãos. Para você viver, perseverar com a tua vida, guardando a palavra de Cristo. A palavra de Jesus ensina ao homem que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não for por Cristo. Não, eu sou cristão, guarda a palavra de Jesus. Você é católico, você é evangélico, você é espírita, você é mormon, você é testemunho de Jeová, você é budista, você é um religioso de qualquer religião. Cristão é quem guarda e pratica a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo não ensina ninguém buscar a Deus dentro de igreja, buscar a igreja verdadeira, está dentro de religião como se fosse vida com Deus, porque Jesus não ensinou isso. Isso não é a palavra de Cristo. E você está vivendo dentro dessa direção, você não é cristão, discípulo de Cristo. Você é cristão da religião cristã. Você vive o cristianismo da religião. Você não vive o Cristo, o Deus vivo, que é o caminho, a verdade e a vida, por onde temos que se conduzir, estar, perseverar, consagrar e devotar a nossa vida, vivendo em Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Você acha que para santificar a sua vida, você precisa de culto de consagração? Você precisa passar 3 horas de culto de jejum? Você precisa estar dentro de igreja vivendo formalidade de usos e costumes? Você acha que a sua vida, para ser santificada, tem que ser através da formalidade de igreja? Você não conhece as palavras de Jesus. Jesus nunca disse a ninguém: vá para o culto de consagração, faça jejum, vá se santificar, não ande assim, não vista isso, não coma isso. Não! O Evangelho ensina que santificação é estando na palavra,
guardando a palavra e andando pela palavra. A minha vida é santificada quando eu ando com entendimento na palavra. Não é quando eu vivo sacrifício e penitência de igreja. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O que eu estou aqui ministrando é a luz de Deus para iluminar o teu entendimento, para te levar a esclarecimento. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, saiam desses anátemas, desse caminho maldito, dessa direção que o diabo conduz vocês a afastar-se de Deus, levando vocês a pensar que estão adorando e servindo a Deus dentro das igrejas, nas suas reuniões, nas suas solenidades, onde Deus está dizendo do mesmo jeito que ele usou o profeta Amós, capítulo 5, versículo 23, eu aborreço, eu enojo, eu não suporto essas congregações, essas festas, esses louvores de vocês, eu não suporto. Deus está abominando, irmão. Deixa eu confirmar aqui, porque você pode estar aí para buscar, conferir. Deixa eu ver se eu dei o texto certo. Amós, capítulo 5. Olha o que Deus vai dizer sobre a religiosidade que o povo, os judeus estavam vivendo. É Amós 5, 21. Amós 5, 21. Mas dá uma lida no capítulo, no contexto. Vamos ler o 21 e o 22. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solene, não me dão nenhum prazer. Essas assembleias, esses ajuntamentos solenes, dentro dos ambientes que consagraram como se fosse casa de Deus, ambientes pagãos, onde o povo vive o paganismo, onde o povo vive suas festas, onde o povo se congrega em nome de Deus. Deus está dizendo, aborreço, não tenho prazer nisso. Olha o que Jesus vai, o que Deus, através do profeta Amós, vai dizer no versículo 22. Ainda que vocês me ofereçam holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, não atentarei para as vossas ofertas. Afasta de mim o espírito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Deus está bem longe, irmãos. Deus está fora desses ambientes. Deus não está no meio desses ambientes de igreja, que dizem que é casa de Deus. Sabe aonde Deus está? Aonde tiver dois ou três. A multidão não representa Deus no meio dela. O que representa, o que significa, o que dá a garantia de que Deus está no nosso meio, é se nós estivermos na palavra, e a palavra dele estiver em nós. Aí ele está em nós. E aonde estiver um ou dois ou três, ele está presente. Porque ele não está no ambiente. Não é o ambiente o ponto principal para você ter a vida com Deus. Hoje, o que é que fazem? O que é que mostram para o povo? O que é que priorizam? O que é que centralizam para o homem estar em Deus e com a vida com Deus? Não é a palavra, não é Jesus, é o ambiente, irmão. Olha como o diabo está usando esse sistema aí. Olha como o diabo troca os valores e os princípios e leva esse povo perdido de Deus. E estão achando que são de Deus. Tanto católico como espírita, budista, mormon. Eles vivem o misticismo, achando que Deus está dentro do ambiente religioso deles, que chamam de casa de Deus, chamam de templo, morada de Deus, lugar santo, sagrado. O lugar santo e sagrado que Deus quer habitar não é em nenhuma igreja, instituição, lugar físico. É na minha vida e no meu viver. Quando eu me converto a Cristo para esse lugar, ser santificado e consagrado para Ele. Quando eu creio e estou em Cristo, é aqui que Ele habita, me fazendo casa, templo e morada do Espírito Santo, como está escrito. 1 Coríntios 3, versículo 16. Efésios capítulo 2, versículo 21 ao 22. Vão se conduzir pela luz de Deus, que é a palavra.
Deixe a vida de vocês ser guiada por Jesus. Saiam da direção desses homens dentro da igreja. Não deixe sua vida ser guiada. Não consagre sua vida e o seu viver. Não escravize sua vida centralizando dentro da igreja, na direção e na autoridade desses líderes, que você vai estar se perdendo. Você está indo para o anátema, condenação e maldição. Escuta a voz daquele que te chama, que Deus enviou para te guiar. Jesus vai dizer: vinde a mim. Jesus vai dizer: sigam a mim. Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Você está indo a quem? Você está aonde? Você está sendo guiado por quem? Você é discípulo de quem? Você está aprendendo e sendo formado no quê? Qual a esperança que você tem no teu interior? Será que é a esperança que o Evangelho de Cristo nos mostra? Ou é a esperança que esse Evangelho maldito leva o povo a buscar, viver e praticar? Qual é a certeza de salvação que tu tem no teu interior? É dentro daquilo que o Evangelho mostra? Do único meio por onde o homem tem a garantia da salvação? Ou é por meio do que esse Evangelho maldito dentro das igrejas, pregado por esses falsos profetas, que se denominam homem de Deus, estão pregando para vocês? A tua certeza, convicção e esperança de salvação está unicamente e exclusivamente em Cristo? Ou estão adicionando outras coisas e tirando a exclusividade do mérito do sacrifício de Cristo? Tua esperança de salvação é porque tu é batizado? É porque tu é de uma igreja? Tu é praticante de igreja? É porque tu vive obra de igreja? É porque tu vive na formalidade de usos e costumes de igreja? É porque tu é consagrado e devoto à vida de igreja? Aonde é que está a garantia e a certeza da tua salvação? Amados, irmãos em Cristo, que estão desviando da fé porque não são prudentes, convido vocês a examinar-se a si mesmo, se vocês permanecem na fé que o Evangelho mostra, ou se vocês estão reprovados dessa fé. O conselho que eu estou dando é o que Paulo deu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo. Você está mais preocupado em julgar o irmão, porque não está na igreja, porque não vive a formalidade religiosa que tu vive, porque não vive a prática de justiça, de fé que tu vive. Você está preocupado com o irmão que está desviado, que é um revoltado, um rebelde, que não está em Deus, é um desigrejado, porque não está dentro da igreja. Examina a tua vida. A garantia de tua vida com Deus, a garantia da tua fé ser aceita por Deus, não é estar dentro dessa igreja, escravizado no legalismo dela, devotando e consagrando a tua vida a ela. Olha o que Paulo vai dizer. Examinai-vos a vós mesmos. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a sua salvação. Em permanecer nela se já tem ganho ela. Porque só pode perseverar na salvação quem já alcançou a salvação. Ah não, Deus sabe, né, se eu vou ser salvo ou não. Ah não, Deus sabe se eu mereço ou não. Você até agora não tem a alegria da salvação, não tem a certeza, não tem a convicção. Você que acha que a salvação é no dia do juízo. Deus é que sabe quem é salvo. No dia do juízo, Ele vai salvar um e condenar outro. Não. Nós, em Cristo, já somos livres do juízo. Nós, em Cristo, não vamos a juízo para saber se vai ser salvo ou condenado. Nós vamos estar com Cristo julgando o mundo para a condenação. Não tem juízo para aqueles que creem em Jesus, porque a promessa do Evangelho é crer em Jesus para não ir a juízo depois da morte. Mas tem muito religioso que diz, só quem sabe é Deus. Eu sei se eu estou em Cristo ou não, se eu estou salvo ou não. Eu não vou julgar você, se é de Deus ou não. Eu faço um juízo pelo entendimento que você tem. Mas o teu interior, só quem conhece é você e Deus. Eu vou julgar
pela palavra, pelo evangelho. Se você está com a tua mente iluminada na direção de Deus ou não. Dentro do entendimento que você tem. Se não tiver pelo evangelho, isso é um sinal que você não está em Deus. Por isso que Paulo vai dizer, examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovado. Quantos já estão reprovados da fé? E como é, irmão Wellington, que eu sou reprovado da fé? Quando a tua fé não está principiada e nem alicerçada no que o evangelho ensina. Porque a fé que vai ser gerada no seu entendimento para te levar a alcançar o dom gratuito de Deus é a fé em Cristo, naquilo que o evangelho revela. Não é a fé que o povo diz, eu creio em Jesus. Jesus é o meu Salvador. Não é a fé expressão de boca para fora. A palavra de Deus vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessar e crer no teu coração, não é só confessar, tem que crer aqui. Esse confessar Jesus tem que ser pelo entendimento daquilo que o evangelho revela. Aí eu professo. O que é professar a fé? É mostrar ao mundo a sua posição diante de Deus. Eu creio em Jesus. Eu professo Jesus. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de religião para ter Deus. Eu creio em Jesus. Eu tenho a minha vida com Deus. É isso que eu professo, irmão. Porque foi isso que Jesus ensinou. Que por ele eu estou em Deus. Jesus não ensinou ninguém a buscar Deus em nenhum templo, igreja, lugar que diz que é a casa de Deus. Ele vai dizer, venham a mim, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade. Meus amados irmãos, eu estou aqui ministrando algo importante para a tua vida espiritual, para a tua situação espiritual. Eu não estou aqui trabalhando sabedoria deste mundo, a intelectualidade dos conhecimentos desse mundo. Eu estou trabalhando aqui para você o conhecimento da verdade que liberta. Libertar de quê, irmão Wellington? Uma vez eu estava pregando para uma pessoa e citei, né? Olha, Jesus é o Salvador, Ele quer te salvar. E o cidadão chegou para mim e disse, mas irmão, me salvar de quê? Eu não estou em perigo. Minha vida está muito bem. Eu participo até de uma... Eu sou religioso. Eu ajudo todo mundo. Jesus quer me salvar de quê, irmão? Veja aí onde está a questão de se pregar o evangelho. Para dar ao homem o entendimento dessa realidade que todos precisam ter. Ninguém vai dizer que crê em Jesus para ser salvo se não tiver o conhecimento da condenação, irmão. Eu só posso buscar um socorro se eu tiver conhecimento do perigo. Vocês estão entendendo isso? Então, esse homem perguntou para mim, salvar de quê, irmão? E aí entra a missão do pregador. Pregar é isso, é informar, é comunicar a ele o que o evangelho ensina. É o evangelho que revela a situação espiritual do homem diante de Deus, de juízo e condenação. É o evangelho que revela que todos estão separados de Deus por causa do pecado. É o evangelho que revela que o homem, o que ele faça ou deixe de fazer, ele já é um pecador e já está na condenação do pecado. E para que ele saia dessa situação eterna, espiritual, ele precisa crer em Jesus, no que o evangelho ensina. E eu comecei a explicar a ele. Jesus veio para nos salvar. Não foi do perigo de morrer de um acidente de carro. Jesus veio para nos salvar. Não foi do perigo de morrer assassinado por uma bala. Jesus não veio nos salvar do perigo desta vida aqui. Jesus não veio mudar a nossa situação nesta vida aqui. Jesus não veio para trazer esperança para nós nesta vida aqui. Aí eu comecei a explicar ao homem. Ele veio para nos salvar do maior perigo que o homem está correndo, o perigo eminente de quando sair desta vida, partir para a eternidade sem Deus, aonde ele vai estar consciente e existindo
dentro de uma situação de juízo pelo pecado. Jesus veio a este mundo aqui para resolver o nosso maior problema, que não é de saúde, não é de dinheiro, não é de problema da família. Jesus veio para resolver o maior problema da humanidade, que é o pecado, que separa o homem de Deus e sentencia o homem ao inferno. Jesus veio para nos absolver dessa sentença, nos inocentar e nos levar a Deus justificado, para não sofrer e não ir a juízo, receber a ira de Deus. Eu comecei a explicar a ele, irmão. Meu trabalho é esse, explicar, não é convencer. Quem convence é o Espírito Santo. E quem tem que se converter é quem está ouvindo e sendo convencido pelo Espírito Santo. O nosso trabalho é semear a palavra, que é a semente, aonde Deus é quem vai regar e dar o crescimento, dependendo do terreno que recebe a semente. Está entendendo você? Então nós, irmãos, temos que cuidar da nossa vida, como disse Paulo. Cuida de ti e da doutrina, irmão. Examine-se a si mesmo. Não fique vivendo uma vida de santidade, de justificação, de religiosidade, julgando os outros, não. Olhe para si mesmo. Cada um dará conta de si a Deus. Eu tenho que pregar apenas o que o Evangelho informa. Que julgue, que condene o Evangelho. Eu não estou aqui para mudar a vida de ninguém. Eu não estou aqui para criticar a vida de ninguém. Eu estou aqui para mostrar o que o Evangelho mostra. Só isso. Está entendendo? E cuidar da minha vida, para que eu esteja de pé. Porque tem muita gente que pensa que está de pé, e convidando o povo a estar de pé, e ele estando caído. Tem muita gente que pensa que está vivo, e convidando o povo a buscar vida com Deus, enquanto ele está morto, separado de Deus. Tem muita gente que pensa que está salvo, e pregando salvação para os outros, dizendo, creia em Jesus para ser salvo, e ele estando perdido, sem salvação. Então, a importância, irmão, de se ministrar a palavra, é para exortar os irmãos, admoestar os irmãos, estimular os irmãos na fé, para não desanimar, para não perder o ânimo, corrigir os irmãos, quando estiver saindo do entendimento do Evangelho. Dizer aos irmãos, irmãos, vigia, essa direção não é a de Cristo, irmão. Irmãos, esse ensinamento não é o de Cristo. Irmãos, isso não é profeta de Deus. Irmãos, isso não é evangelho que ele está pregando. Irmãos, examine as Escrituras, irmão, para não errar. Irmãos, não recebe esse evangelho. Não segue a direção desses profetas, falsos pastores. Irmãos, cuida de ti e da doutrina, irmãos. Esse é o cuidado que nós temos que ter um com o outro, a demonstrar, a divertir, orientar, instruir, ajudar os irmãos. Todos nós somos membros, ligados num só corpo, vivendo o amor pelo vínculo da paz, o Espírito Santo em nós, que nos guia numa só doutrina. A religião separa as pessoas. Cada um segue sua religião. Cada um se denomina de Deus, escolhido, o povo, a igreja verdadeira de Deus, instituição. O Espírito Santo não guia ninguém dentro desses caminhos, dessa direção, desses princípios de igreja. Hoje em dia é uma rivalidade, é uma competição, é uma banalização de igrejas, de doutrinas, de homens de Deus. Todo mundo se denomina homem de Deus. Agora como? Querendo mostrar poder, querendo mostrar autoridade. Enquanto a Bíblia vai dizer que de Deus é quem está selado com o Espírito Santo, é quem está na palavra, é quem está na doutrina de Cristo. É esse o princípio que nós temos que usar para ver quem está em Deus e quem não está. Vem cá, para encerrar, escuta essa aqui. Eu fiz vários vídeos pregando esse texto, explicando isso que eu vou explicar aqui de novo. Porque a palavra é a mesma, não muda. O mesmo evangelho que os apóstolos pregaram há 2000 anos atrás
é o mesmo evangelho que nós, Igreja de Deus hoje, temos que pregar. Se estiver mudando, é anátema. Se não estiver dentro desse evangelho de Cristo, é maldito. O apóstolo João vai advertir os irmãos na sua segunda carta, no versículo 8 ao versículo 11, porque não tem capítulo. E olha o que João vai dizer. Meu irmão Adinaldo Nogueira, eu vou ler seus comentários aqui, viu? Amém, meu irmão? Estamos aqui, né? Se edificando. Olha, irmão Adinaldo Nogueira, o que o apóstolo João vai advertir os irmãos sobre esse conceito de homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Hoje o povo é levado, né? Todo mundo que se levanta é homem de Deus, né? Todo movimento que os homens fazem é poder de Deus. Tá aí, né? A banalização com esse menino aí, que está ganhando fama e ganhando muita popularidade com esse anátema que ele está praticando aí em nome de Deus. Ele está ganhando fama, irmão. Esse garoto não tem nenhum temor de Deus, porque não teve ainda a vida transformada. Só tem o temor de Deus quem tem a vida transformada está em Cristo. É por isso que esses muitos pastores, profetas, pregadores, não estão nem aí, ó, com o evangelho, com o temor a Deus. É por isso que eles falsificam, criam movimentos, até zombam de Deus, tiram Deus do centro, porque eles não têm temor de Deus. Eles não têm compromisso com Deus. Eles são instrumentos de Satanás para causar isso. Divisão, bagunça, incerteza, confusão. Tudo para distrair o povo da verdade do Evangelho. Tudo para tirar o povo da direção de Cristo. E o povo aí perdido nas direções de igreja, na direção dos profetas, na direção dos líderes religiosos, perdido de Cristo. Esse é o trabalho de Satanás. O apóstolo João vai nos advertir a ter cuidado para discernir quem é de Deus e quem não é. Olha o que ele vai dizer na sua segunda carta, no versículo 8, porque não tem capítulo, ao versículo 11. Ele vai dizer, irmãos, tenham cuidado para não perder o que vocês já têm ganho. A promessa que o homem já ganhou crendo em Cristo. Tenha cuidado para não perder, mas que você seja prudente para manter essa promessa até o fim, para alcançar ela. Ele vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não tem a Deus, não ouça, não o saudais, não o considere como da fé, porque esse é um instrumento de Satanás, é um ministro do diabo, não é de Deus, porque quem é de Deus não contraria a doutrina de Cristo. Quem é de Deus não prega um evangelho anátema. Quem é de Deus não falsifica o evangelho, não adultera o evangelho, não contamina o evangelho, não deturpa a verdade do evangelho. Quem é de Deus não toma o lugar de Cristo, não exerce a autoridade de Deus como se fosse a autoridade de Deus, usurpando a autoridade que é Cristo, a palavra dele. Quem é de Deus não prega o evangelho misturado, acrescentado, adicionado. É isso que eles fazem. Não são de Deus. Mas o povo não quer saber. Não é homem de Deus. É cheio do poder. Vem cá, tu que sai dizendo aí, homem de Deus, homem de Deus. Qual é o critério que tu usa? Pelo qual discernimento tu tem esse conhecimento? Tu usa o que para critério? Qual é o critério que tu usa para definir alguém se é de Deus ou não? É de Deus no sentido de estar pregando, de estar sendo usado por Deus. Qual é o critério que você usa? É o movimento? É a autoridade que ele coloca lá na hora? É o movimento que ele faz? É o anel de doutor? É o paletó bonito? É o título de pastor? É por aí que você discerne quem é de Deus e quem não é? Vocês estão tão cegos, irmãos, espiritualmente. O diabo cegou o entendimento de vocês. E a luz do evangelho está apagada. Cegou vocês. Vocês não contemplam o que o evangelho revela. Vocês estão atrás de revelação desses homens.
O trabalho de Satanás é tirar o homem da direção da palavra, do centro da palavra, levando o povo a centralizar sua vida com Deus, buscando a Deus, buscando revelação de Deus, buscando direção de Deus, não pela palavra, pelos profetas, pelos homens, pelos os reveladores que dizem que Deus está revelando. Oi, boa tarde. Senhor Marconi Gonçalves da Costa. Não se encontra no momento. Ele mora, mas ele Não está. Aham. Qual é o horário que ele geralmente chega? 6 horas, depois das 6. Ele tem esposa, tem alguém no apartamento? Tem, mas no momento não se encontra. O apartamento está sem ninguém. Está sem ninguém. O senhor, por gentileza, anota o meu número de telefone. Pois não? Meu nome é Ana Cláudia, oficial de justiça. Sim. Meu telefone 99730 5887. Assim que ele chegar, eu passo para ele, Ana Cláudia. Ele bota assim, WhatsApp. Zap também, né? Bota assim, WhatsApp. Pronto. Geralmente, às vezes, ligam e eu não atendo. Aí, para WhatsApp, com certeza. Tá certo. Manda, eu... Tá bem, senhora Ana Cristina. Eu passo para ele. Quem chegar da família dele, eu entrego. Certo. Como é o nome do senhor? É o Wellington Wellington quê? Ramos. Ramos? É. Seu Wellington, qual é o RG do senhor? 650 9392. 9392. Opa. 92. Pernambuco? É. Mineiro, né? Isso. Obrigada, viu? De nada. Mas é isso aí, irmãos. É verdade. O irmão Edinaldo botou um comentário aqui. Eu vou encerrar. Chegou aqui um oficial de justiça para entregar uma informação para um morador, mas eu vou encerrar agora. O irmão Edinaldo Nogueira botou um comentário aqui que eu já tenho um vídeo de instrução sobre a advertência de Jesus às 7 igrejas, que está lá no Apocalipse. Dá uma explicação sobre essas 7 igrejas, sobre cada advertência que Jesus deu. Eu tenho um vídeo aí, mas depois eu vou fazer um vídeo, uma live explicando isso. O irmão Edinaldo Nogueira colocou aqui, esse povo está igual à igreja de Sardo. Espiritualmente morto. É, irmãos. A igreja de Filadélfia, né? Que estavam vivendo uma fé achando que Jesus estava dentro e ele fora. Outras estava frio, morno. Isso é o contexto desse povo que se diz povo de Deus, igreja. Estão dentro desse contexto. Mas isso aí a gente vai trabalhar em outro momento. Quero agradecer a todos. Meu irmão Edinaldo Nogueira, muito obrigado pela participação. Richard Moraes, meu amigo Richard, lá de... não sei se ele se encontra ainda, morando em Abreu e Lima, aqui em Pernambuco. Irmão Richard Moraes, um prazer ter você aqui, interagindo aqui na live. E meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, né? Também é um prazer imenso. Quero agradecer a todos que vão assistir essa live depois de gravada. Esse conteúdo que está aqui nessa live, essa informação, eu quero que você entenda, é muito importante para esclarecer você. Agora, você só vai ser esclarecido quando você priorizar e ser prudente a estar ouvindo, a buscar o conhecimento de Deus, para que você tenha entendimento do que Deus, Ele nos orienta e quer de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima.